Gente, travou de novo aqui. Vou fechar e abrir de novo. Gente, eu vou ter que sair, entrar e sair de novo, porque tá travado aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, professora. Eu também estou te ouvindo. Gente, eu voltei para vocês. Alguém responde, por favor? Voltou. Obrigada. Voltou sim. Sim. Para mim também, tá aparecendo agora. Tá travando o sistema aqui. Não sei por quê. É o programa do Teams. Então vamos lá, gente. Vamos tentar passar um pouco mais rapidinho para a gente ver se a gente consegue chegar ao final e rever toda a matéria ou deixar aberto para dúvidas.
Vamos lá, gente. Então, vocês acabaram de ler no artigo 60. Professora, Oi. só o arquivo ele não foi carregado. Apareceu assim, não é possível exibir o conteúdo. Não é possível baixar o arquivo. Todo mundo. Não, o meu tá aparecendo. Tá aparecendo aqui. Para mim também está aparecendo. Tem mais alguém que não esteja? O problema para mim foi a câmera, assim, a gravação. Eu paralisei a imagem, eu fiquei paralisada. E aí eu comecei a tentar fechar, desativar a câmera, ativar de novo, ou fechar o programa. Ele não respondia mais nenhum comando que eu dava. Agora, aí ele fechou e abriu de novo sozinho o Teams. Aí abriu e fechou sozinho, aí voltou. Eu vou tentar sair e voltar de novo para ver se volta. Tá. Então, gente, vamos continuar aqui. Limitações do poder de reforma. A gente viu no artigo 60, no artigo 60 do texto da Constituição, o estabelecimento de como é que vai funcionar a reforma da Constituição, tá? Esse é o nosso parâmetro, essa é a norma que determina, que dispõe acerca da reforma do nosso texto constitucional. E como nós vimos, o poder de reforma, ele é limitado, né? Ele não é ilimitado como o constituinte originário. Ele é limitado e ele encontra alguns tipos de limitação. E aí, as limitações podem ser classificadas da seguinte maneira: limitações temporais. Não são comumente encontráveis na história constitucional brasileira. Só a Constituição do Império estabeleceu esse tipo de limitação. Na Constituição do Império, se previa que só depois de 4 anos é que ela poderia ser reformada, ela poderia sofrer alguma alteração. No resto, nenhuma das outras constituições que tivemos, e nem a de 88, ela tem esse tipo de limitação temporal. Também temos as limitações circunstanciais. Em determinadas circunstâncias, não pode haver trâmite de emenda constitucional, justamente diante da necessidade de tranquilidade social. Como nós falamos, é o caso de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Nós não teríamos tranquilidade social suficiente para reformar a Constituição. Então, o que o Constituinte originário fez? Vocês viram no artigo 60, ele proíbe o trâmite da emenda constitucional quando estiver em situação de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Outro tipo de limitação ao poder de reforma, ao poder reformador, são as limitações materiais. Determinadas matérias elencadas na Constituição são matérias petrificadas, não podem ser alteradas, não podem ser modificadas. E aí nós vimos as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E limitações procedimentais. Durante o processo de emenda, se ela for rejeitada ou tida como prejudicada, ela só pode ser reapresentada na sessão legislativa seguinte, de acordo com o artigo 57. O período no próximo ano legislativo, tá? Vocês vão ver lá no artigo 57 da Constituição. Vamos abrir? O texto da Constituição, eu estou tentando ver o que a gente tira para poder conseguir ver tudo. Oi. Romper novamente, mas só uma outra dúvida. Vamos supor que agora, como o povo está pedindo AI-5, tudo,
o exército tomasse o controle, como foi lá na ditadura militar. Aí ele pode simplesmente deixar para lá a Constituição? Olha, aí nós estaríamos falando diante de um golpe de Estado, tá? E aí o golpe de Estado, como aconteceu em 67, em 67 não, desculpa, em 64, aí ele desconsidera a ordem jurídica existente e desconsidera a Constituição. Na verdade, aí nós estamos voltando numa situação de força, né? É tão triste ter que falar disso, gente. É tão triste pensar que tenha hoje gente que queira intervenção militar e o próprio AI-5 que assim, restringiu ao máximo tudo quanto é tipo de direito. Eu falei, gente, é muito incoerente isso. A pessoa está reclamando de ter que ficar em casa, direito de ir e vir, e não tá e pede AI-5, como assim? No AI-5 você está abrindo mão de direitos e garantias fundamentais básicas esculpidas no texto constitucional, mas eu não, enfim, é muito perigoso isso. Realmente é uma situação bastante temerosa isso, porque a gente aí não tem limite, né, gente? A força não tem limite. Não existe nenhuma legalidade nisso. Aí é golpe de Estado mesmo. Aí é desrespeito à Constituição total e a imposição do poder pela força. Entendi. Obrigada, professora. A gente pode depois terminar a matéria e até falar mais sobre isso. É que assim, eu não posso me alongar demais nisso, falar tudo que eu gostaria de falar a vocês, porque senão a gente não termina a revisão. Mas isso é uma situação muito preocupante mesmo. Inclusive, isso é uma situação de crime, atentar contra o Estado democrático de direito. Então, não sei se vocês viram, o Procurador-Geral da República pediu, lembrem-se o princípio da inércia da jurisdição, ele pediu, e aí o STF, por decisão do relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes, autorizou a investigação desses atos antidemocráticos, porque são atos criminosos, tá? A gente tem liberdade de expressão, a gente tem direito de opinião, no entanto, a gente não pode incitar crime contra a ordem democrática. Da mesma forma que a gente não pode sair, por exemplo, aí fazendo apologia a outros tipos de crime, como, por exemplo, ao tráfico de drogas, enfim. Isso também não pode acontecer, principalmente essa afronta ao Estado democrático. Por pior que seja a democracia, gente, por pior que ela seja, ela é melhor do que qualquer ditadura. Vamos lá, artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Esse é o que a gente chama de sessão legislativa, tá, gente? É o ano de trabalho do Congresso Nacional. Vamos em frente. E nós temos, então, dentre dessas limitações que são impostas ao poder reformador, limitações que são explícitas, né, que é aquelas que a gente já viu expressamente elencadas no texto constitucional. Lembrem-se do artigo 60. A gente já viu que existem aquelas que estão registradas no texto da Constituição. E existem limitações que são implícitas, né? Então, por exemplo, mesmo que a Constituição não esteja falando expressamente, a partir da sua interpretação, é possível garantir que, por exemplo, não é possível modificar o titular do poder constituinte. A reforma constitucional não pode mudar quem tem o poder e quem cria o próprio poder reformador. A reforma constitucional não pode modificar quem é o titular do poder reformador. Não pode modificar, por exemplo, agora não é mais o Congresso que pode votar em
em 2 turnos, por 3/5 aprovar uma emenda constitucional. Ora, isso é por uma questão de lógica, está implícito que não pode passar essa função para outra pessoa ou outros órgãos. Quem vai votar, se não pode nem alterar o processo, quanto mais o seu titular, né? Não se pode modificar quem é o titular do poder reformador. E relativos ao próprio processo de emenda, procedimento de reforma que está observado lá no artigo 60, sob pena de inconstitucionalidade. Se reforma o processo de emenda, o poder reformador não pode modificar as limitações que o poder constituinte originário lhe deu. Por quê? Porque ele é condicionado, ele é limitado pelo poder constituinte originário. Então, ele não pode modificar esses poderes, essas limitações que o originário lhe deu. E aí nós temos também chamado poder constituinte decorrente. Agora que vocês já estudaram a organização administrativa, político-administrativa do Estado brasileiro, que é uma federação, vocês veem que os estados eles têm a capacidade de auto-organizar-se através de uma constituição estadual. E esse poder de elaborar essa constituição estadual é também chamado poder constituinte decorrente. É um tipo de poder constituinte derivado do original. Ele decorre do original, é chamado decorrente, porque dá aos estados, quanto entes federativos, o poder de elaborar as suas constituições estaduais, tá? Então, o poder constituinte decorrente, ele é subordinado a quem, gente? Ao originário. Ele é secundário, ele é condicionado, e ele só pode agir no âmbito fixado pelo poder constituinte originário. Então, ele não pode ultrapassar as competências estabelecidas no texto da Constituição pelo poder constituinte originário. E aí nós vimos, gente, que a Constituição de 88, ela teve a previsão de uma revisão constitucional. Seria uma reforma constitucional que o próprio constituinte originário estava prevendo lá nos atos das disposições constitucionais transitórias, na qual ele permitia um processo para alteração um pouco menos difícil do que aquela votação de em 2 turnos, 3/5, para alterar o texto constitucional. Só que nós vimos que essa revisão constitucional aconteceu, ela era prevista para acontecer depois de 5 anos da promulgação da Constituição, então ela já aconteceu e não pode acontecer mais. Por que não pode acontecer mais? Porque o constituinte originário previu que ela acontecesse uma vez, determinou que ela acontecesse uma vez depois de 5 anos. Aconteceu, já aconteceu, não tem como voltar mais atrás. Nessa revisão constitucional, eu não sei, que vocês se lembram, depois de 5 anos, 93, foi promulgado em 88, então em 93 começa esse processo de revisão constitucional. Você está vendo aí, ó, eles estão reunidos, mas mudou pouquíssima coisa no texto constitucional. Por quê? Porque o momento político que a gente vivia lá em 93, 94, era extremamente delicado. O Collor tinha sofrido impeachment, o Itamar Franco, então, assumiu, o vice assumiu. Estava naquela época do escândalo dos anões do orçamento, o Congresso vivia essa crise dos anões do orçamento. Então, o que aconteceu? Os partidos de esquerda temiam que algumas conquistas do texto constitucional fossem suprimidas nesse processo de revisão constitucional, que foi determinado pelo próprio constituinte originário. Então, foram feitas poucas propostas, foram feitas 19 propostas de
de alteração do texto constitucional pela revisão constitucional, que aconteceu uma única vez e não vai mais acontecer, porque essa era a previsão do Constituinte originário. Dessas 19, 12 foram rejeitadas no primeiro turno pelo plenário, e aí se aprovou apenas 6 modificações, aprovaram-se apenas 6 mudanças do texto constitucional. E a mais importante delas foi a alteração do mandato de presidente da República de 5 anos para 4. Então, essa foi uma das mais significativas alterações que aconteceu na época da revisão, da revisão constitucional prevista pelo Constituinte originário. E aí a gente viu também a estrutura da Constituição. Como é que se divide a nossa Constituição de 88? Ela tem um preâmbulo, que é um compromisso, é uma carta de ideais da Constituição. Esse preâmbulo ele não tem força normativa, força coercitiva, mas ele mostra ali, ele nos dá a ideia de quais são os valores fundamentais daquela Constituição, ou daquele Estado novo criado pela Constituição. A nossa Constituição também tem 9 títulos, e no final dos 9 títulos nós encontramos o ato das disposições constitucionais transitórias, que foi colocado no texto constitucional, existe no texto constitucional, justamente para esse período de transição de um modelo do regime militar, uma ditadura, para o Estado democrático, passou esse processo democrático. Então, nós tínhamos uma Constituição de 67 que sofreu alteração em 69, modificou quase tudo da Constituição, então tem gente que chama até de Constituição de 69, mas, então, um período de transição de todo esse ordenamento jurídico brasileiro, do texto da anterior Constituição para essa nova Constituição, aí previa algumas situações transitórias nesse ato das disposições constitucionais transitórias. Então, a nossa Constituição, ela cria um Estado democrático que tem como valores fundamentais os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento e a igualdade e justiça. Valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, que visa aí a harmonia social e a solução pacífica dos conflitos na ordem interna e internacional. A gente falar, né, numa situação que vivemos hoje aí, como a Nina falou, gente saindo na rua pedindo intervenção militar AI-5, não é solução pacífica da ordem interna. É muito triste o que tem acontecido. E isso nós não estamos falando de partido político, viu, gente? Nós estamos falando de democracia, princípio republicano, nós estamos falando de Constituição. Então, você vê nos dias de hoje alguém clamar por um poder tão grande entregue nas mãos do executivo que possa... E dizendo, olha, limite meus direitos fundamentais duramente conquistados, é muito triste o que a gente está vivendo. Então, princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Primeiro, princípio do Estado Democrático Social de Direito. Por que nós falamos que o Brasil é um Estado Democrático Social de Direito? Porque ele exige prestação positiva do Estado. A Constituição determina uma série de obrigações do Estado para que alcancemos o bem-estar social. Então, o Brasil, no artigo 1º da Constituição, diz: o Estado democrático, todo poder emana do povo. No artigo 3º da Constituição, a gente vê os objetivos fundamentais da República, dentre os quais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, redução das desigualdades. E esses objetivos foram incorporados, inclusive, pela ordem econômica. No artigo 170, a gente vai ver lá a constitucionalização da ordem econômica. Para quê? Para que a gente não ficasse ao arbítrio
de quem tem o poder e o econômico. Então, o poder constituinte originário achou por bem estabelecer limites mínimos para a atuação dessa atividade econômica, que é livre, tem livre iniciativa. Nós somos um sistema capitalista, mas que essa ordem econômica, ela precisa respeitar a dignidade humana e os objetivos fundamentais da República. O perfil do Estado é demarcado pelo reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais. Então, quais são os direitos fundamentais, gente? São aqueles direitos que são essenciais para a vida do ser humano. Nós vamos estudar isso com calma e um a um, mas, como dissemos, direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, são direitos que as pessoas têm pelo simples fato de serem humanas. E no Brasil, na nossa Constituição, a gente vê um amplo catálogo de direitos sociais. Esse era o Estado que foi desejado pelo Constituinte originário, uma busca do bem-estar social. Quando, por exemplo, no artigo 196 da Constituição diz a saúde é direito de todos e dever do Estado, a gente vê que o Constituinte originário estabeleceu essa busca do bem-estar. Olha, o Estado tem que prestar, tem que oferecer saúde ao povo brasileiro e quem estiver no território nacional. Então, elementos que são conceituais desse Estado democrático social de direito. Ele é criado e regulado por uma Constituição. Os agentes públicos fundamentais, eles são eleitos e renovados periodicamente pelo povo e respondem pelo cumprimento de seus deveres. Sabe aquela história de crime de responsabilidade? A responsabilização dos governantes? Então, isso é traço, é característico, é conceitual de um Estado democrático de direito. O poder político é exercido em parte diretamente pelo povo, em parte por órgãos estatais independentes e harmônicos que controlam uns aos outros, sistema de freios e contrapesos. A lei produzida pelo legislativo é necessariamente observada pelos demais poderes. Gente, se a lei deve ser observada, quanto mais a lei maior, que é a Constituição. E a gente vê, infelizmente, que o Executivo Federal não considera ou não tem apreço ao texto constitucional na sua atuação política até agora. Eu não estou nem falando da incitação do ato antidemocrático ou do discurso do presidente num dos atos aí que pediu um AI-5, que ele discursou e disse: nós não queremos negociar com ninguém, eu sou a Constituição. Mas, enfim, vamos em frente. Os cidadãos são os titulares de direitos, inclusive direitos políticos, e podem opô-los ao próprio Estado. Então, aquela oposição, aquela limitação ao poder de atuação do Estado faz parte dos direitos fundamentais. Por fim, o Estado deve agir positivamente para gerar desenvolvimento e justiça social. Já falamos aí a vocês que o nosso Estado ele tem de oferecer essas prestações positivas e falamos a respeito da nossa arrecadação tributária gigantesca do Estado. Então, o dinheiro não é do Estado, o direito é de todos nós. O Estado só administra. Então, esses R$600, por exemplo, de ajuda emergencial, não é o Estado ou o governo federal que está dando às pessoas. Esse dinheiro já é das pessoas, só que ele estava sendo administrado pelo Estado. Então, o Estado tem esse dever de garantir essa vida digna, minimamente digna, aos seus concidadãos. E a gente vê aí, dentre os fundamentos do Estado brasileiro, soberania, que é a supremacia do Estado brasileiro em relação à ordem externa, independência no plano internacional, cidadania
E aí, quando a gente fala cidadania, a gente não está falando só direitos políticos, direito de votar, de ser votado, mas direito a ter direitos. A dignidade da pessoa humana como finalidade dos direitos fundamentais, é fundamento da nossa república, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, aqui, ó, gente, sistema capitalista registrado na Constituição, e pluralismo político, observação para a preservação da democracia. Nós temos que ter pensamentos diferentes, divergentes, esquerda e direita são saudáveis e podem conviver. Então, o texto constitucional de 88 ele é muito interessante por conta disso. Ele conseguiu sintetizar interesses tanto da direita quanto da esquerda. Esquerda, gente, para com esse medo de comunista come criancinha, não é assim. O comunismo instalado na União Soviética na época da Guerra Fria, em Cuba ou na China, o problema principal deles era ser uma ditadura. Não era questão dos valores de distribuição de renda iguais, nada disso. Aliás, uma sugestão de livro para vocês que gostam de assuntos políticos é A Revolução dos Bichos. Na Revolução dos Bichos é um livro curtinho, fácil de achar até PDF na internet. Vocês vão ver que é uma narrativa em que é uma fábula, né? A gente percebe que a esquerda e a direita são exatamente iguais quando estão no poder. Elas visam infelizmente, o governante visa o seu próprio interesse e não o interesse dos seus súditos. Eles veem as suas vantagens, administram de forma diferente, mas sempre visando o seu próprio bem. Então, quer dizer, voltamos àquela regra máxima de Montesquieu: todo homem que tem o poder tende a abusar dele. Por isso que o Estado democrático é tão importante, para colocar esse sistema de freios e contrapesos para que um fiscalize o outro e não permita tantos abusos quanto aconteceriam se a pessoa tivesse todo o poder na sua mão, tá? Então, pluralismo político é algo interessante. Assim, você pode ter uma visão de direita e conviver e conversar com alguém de esquerda sem problema nenhum. Quando a gente fala de princípio republicano, a gente fala de res pública, coisa pública. Então, só para deixar claro, gente, o problema não é... Você pode ter governos de esquerda, como o da França, como da Alemanha, que hoje são governos de esquerda, mas não são comunistas e nem são ditaduras. E funcionam. E são países desenvolvidos que funcionam sob essa ótica, sob essa ideologia. Agora, nós temos países de esquerda que são ditadura, como a China e como Cuba. Da mesma forma que temos a Venezuela. O problema da Venezuela não é o seu governante ter uma ideologia de esquerda, mas é sim uma ideologia ditatorial. Nós tivemos no Brasil ditadura de direita. Na Argentina, Chile, ditadura de direita. Então, o problema não está em ser direita e ser esquerda, está em ser ditadura. Tá? Vamos voltar aqui. O princípio republicano. Res pública. Coisa pública é a forma de governo que que o constituinte originário decidiu na elaboração do seu texto. Pontua também a organização do Estado e o relacionamento do Estado com o seu cidadão. E conforma todo o nosso ordenamento jurídico. Ele determina todo o nosso ordenamento jurídico. E aí, quais são os comandos que estão dentro desse princípio republicano? A tripartição dos poderes, né? Nós temos esse sistema aí de freios e contrapesos. Nós temos mandatos eletivos e sua periodicidade. Os governantes, eles são eleitos para um período. Essa alternância de poder é extremamente saudável e necessária justamente por conta desse comando republicano de
os mandatos devem ser periódicos. Então, eletividade, alternância de poder, responsabilidade dos agentes públicos, impeachment do presidente da República e demais autoridades apontadas no artigo 52. Os agentes públicos em todos os entes federativos, nós não estamos falando só da esfera federal, estadual e municipal e do Distrito Federal também devem prestar contas. Para isso, nós temos um órgão chamado Tribunal de Contas, tanto na esfera da União quanto dos estados e dos municípios, para fiscalizar essas contas, porque nós estamos falando de res pública, de coisa pública, de dinheiro público, dinheiro que é nosso. Mecanismos de fiscalizatórios, como ação popular e ação civil pública, isso nós vamos ver mais para frente, mas são mecanismos da população fiscalizar, inclusive, a atuação do poder público. Nós temos aí como característica, como comando do princípio republicano, a proteção dos direitos fundamentais, a proibição de regulamentos autônomos e a submissão de agentes públicos ao princípio da legalidade. O agente público ele só pode fazer aquilo que ele estiver autorizado expressamente por lei. Nós temos aí a proibição entre a distinção entre os brasileiros ou preferência entre si. Nós, brasileiros, somos todos iguais perante a lei. Não pode ter gente diferente. Não pode ter gente diferente, não pode ter valor dessas pessoas diferentes. Porque nós somos essencialmente diversos, mas nós temos o mesmo valor, a mesma dignidade. A previsão, os atos dos governantes do Estado deve ser previsível. Por quê? Porque estão estabelecidos em lei. E a legalidade da despesa, a disponibilidade dos bens públicos condicionados a uma autorização legislativa. O executivo só pode fazer com autorização legislativa justamente para, na tentativa de evitar abuso do poder. E aí nós temos os princípios da separação dos poderes, que já falamos, e está esculpido no artigo 2º da Constituição. Vamos lá, artigo 2º da Constituição, vamos ler. Diz assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Vamos ver, gente, vamos falar de novo a respeito do sistema de freios e contrapesos. Quando Montesquieu pensou nessa separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário, ele pensou justamente para evitar que o abuso de poder não pudesse ser contido, ou para evitar esse abuso de poder. E para garantir essa independência entre poderes, nós temos a imunidade das falas dos parlamentares, nós temos as prerrogativas do membro de poder judiciário, como a vitaliciedade, redutibilidade dos vencimentos. Então, por exemplo, os ministros do Supremo ou os juízes, eles não vão ter salários reduzidos, eles não vão ser mandados embora, eles têm a garantia vitalícia do cargo. É lógico que eles podem perder o cargo de acordo com o processo judicial. Mas isso não significa que eles precisam ficar com medo de ser contrários, por exemplo, ao que o legislativo fala ou que o executivo fala, porque eles têm independência. Os 3 poderes têm autonomia financeira. Eles também podem organizar a sua estrutura independentemente, justamente para garantia dessa independência, tá? E aí nós temos o artigo 3º da Constituição, que nós já vimos, que aparelha ideologicamente o Estado. Esses objetivos fundamentais, eles traduzem a noção de justiça social, de igualdade e de dignidade humana a todo o território nacional, tá? Então, essa busca pela redução das desigualdades, essa busca pela redução da marginalização, da pobreza, e tudo isso estabelecido enquanto objetivo fundamental da República, vem mostrar como é que a nossa ideologia que cerca o texto constitucional. E nós falamos também, gente, que interpretar faz parte
da vida do operador do direito. Por quê? Interpretar traz ideia de esclarecimento, de compreensão do conteúdo, de distrair o alcance da norma. As normas, as leis, elas são formadas por símbolos que são as palavras, signos linguísticos, e por isso a gente precisa extrair dela o sentido. E aí nós temos a hermenêutica como teoria científica da arte de interpretar. Quando a gente vai fazer a interpretação constitucional, a gente tem que levar algumas coisas em conta, alguns princípios, dentre os quais o princípio da supremacia da Constituição. A Constituição é nossa lei maior, da força normativa, da imperatividade da Constituição, da unidade da Constituição. Ela é um sistema uno, do efeito integrador, uma regra se integra com outra, do princípio da concordância prática, da harmonização ou da cedência, do princípio da máxima efetividade. Tentemos dar a máxima efetividade às normas constitucionais. Quando a gente fala aqui princípio da coloquialidade, está dizendo assim, a Constituição ela tem uma linguagem que deveria ser entendida, deveria ser coloquial, deveria ser entendida por qualquer brasileiro, justamente porque ela organiza o Estado brasileiro. Ressalta-se, contudo, que a supremacia absoluta das normas constitucionais e a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento basilar da República. Então, dignidade humana, gente, também é um vetor interpretativo. Quando a gente vai interpretar qualquer norma brasileira, a gente precisa olhar para a dignidade humana. Como é que aquela norma prestigia a dignidade humana? E a gente vai falar nas espécies de interpretação. E a boa interpretação deve levar em consideração essas 4 espécies interpretativas. Nós temos a interpretação gramatical, no qual sobressai uma análise fraseológica do texto legal, os aspectos linguísticos mesmo, o que está escrito. Então, se o texto está escrito homem e mulher, é essa análise de interpretação que a gente tem que fazer, homem e mulher. Interpretação lógica, analisa o sentido normativo pretendido pela lei. Interpretação histórica, busca a contextualização histórica da norma jurídica para entender o seu alcance, e sistemática, aquela que observa as relações coordenadas e de subordinação, ou seja, a gente interpreta uma norma jurídica através do seu sistema jurídico e principalmente à luz da Constituição Federal. E aí, gente, a gente vai começar a falar agora a respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro. Vou pedir um tempo. A organização política administrativa do Estado brasileiro. Quando a gente fala de federação, a gente pensa na ideia de união, de aliança. Nós temos 2 tipos de Estado, nós temos, 3 tipos de aliança estatais. Nós temos um tipo de Estado que nós chamamos de Estado unitário, que é aquele que organiza. Nós temos um centro de radiação de política singular, um centro de poder, um centro que irradia as normas, a elaboração de normas, então a produção legislativa, esse centro irradia e manda para os demais espaços geográficos daquele estado. Então, nós temos dentro do Estado unitário uma ordem administrativa simplificada, centralizada. Por exemplo, o Brasil, na época que era colônia, nós não tínhamos descentralização de poder. O Portugal era o centro que irradiava toda a organização político-administrativa que determinava, que produzia as leis, que governava e administrava o Estado brasileiro.
Então, quando a gente fala em Estado unitário, vocês vejam, tem um centro de poder e um centro de produção de norma, um centro de administração, e ele determina o sentido do resto. A Itália, ainda assim, o Portugal também, mas nós vimos que o Estado federal é aquele que se divide em províncias politicamente autônomas, que possuem duas fontes paralelas de direito público, uma nacional e uma provincial. Nós temos aí a união dessas unidades autônomas, que abrem mão da sua soberania, embora mantenha sua autonomia. E esse vínculo é indissolúvel. Nós vimos, gente, que o primeiro modelo de federação que tivemos notícia é os Estados Unidos. Os Estados Unidos se uniram em um Estado federal para se protegerem da Inglaterra. Antes, quando as 13 colônias ficaram independentes da Inglaterra, eles tentaram uma outra forma de aliança, em primeiro lugar, que era a confederação. Na confederação, nós temos a união, a aliança de estados soberanos que se vinculam, que se unem num pacto de direito internacional, num documento de direito internacional. Mas nesse tipo de união, de aliança, que é a confederação, existe a possibilidade da dissolução desse vínculo. Um Estado soberano pode deixar essa união, ele pode sair disso. É possível a dissolubilidade do pacto na confederação, diferentemente do que acontece na federação. Então, as 13 colônias americanas, a princípio, eram 13 estados soberanos, que ficaram independentes da Inglaterra e que se uniram num pacto confederativo, primeiro, para se proteger da Inglaterra. Aí depois eles viram que eles precisariam de um pouco mais, eles precisariam de um pouco mais de união para se protegerem efetivamente. Então, esses estados, cada um dos 3 estados, abriram mão da sua soberania em prol de uma soberania única, mas mantiveram a sua autonomia, tá? E aí, mantendo essa autonomia como ente federativo, então eles tinham 2 ordens de direito público, 2 ordens de poder público, uma nacional e uma provincial, que eram dos próprios estados. A gente viu que esse modelo federal americano ele foi exportado para o mundo inteiro, só que adaptado às características regionais. Então, ele foi o primeiro modelo e aí cada federação tem sua peculiaridade. Mas algumas características todos os estados federais têm, dentre as quais o Estado Federal ele é criado por uma Constituição, e essa Constituição ela é rígida. Existe indissolubilidade do vínculo. Então, se um Estado, por exemplo, quiser se separar dos demais, ele não pode. Esse vínculo é indissolúvel e esse vínculo está assentado no texto constitucional. Também é característica do Estado Federal a repartição constitucional de rendas e competências. No texto constitucional vai estar escrito quais são as competências, de onde vêm as rendas, como serão auferidas as rendas para a manutenção daquele Estado. E a regra é da não intervenção federal nos estados. Também é característica a existência de um tribunal constitucional num Estado federal. A gente vê na nossa Constituição, por exemplo, no artigo 1º, que... Vamos lá, abrir o artigo 1º da Constituição. Diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Olha só, gente, aqui a gente está vendo no artigo 1º que o vínculo é indissolúvel.
entre os estados, municípios e Distrito Federal. No artigo 18, a gente vai ver aí a forma de criação dos estados e municípios. 34, nós falamos da intervenção federal. Quando é possível essa situação excepcional em que se tira um pouco da autonomia do ente federativo sob o comando da União, e como é que isso pode acontecer, como é que essa situação excepcional pode acontecer. E aí a gente vê também que no artigo 60, parágrafo 4º, essa forma federativa do Estado é cláusula pétrea, como a gente já falou. Então, para que nosso Estado não seja mais uma federação, é preciso que haja uma nova Constituição. A partir dessa que já temos, não é possível. E aí nós vimos que a nossa federação é formada pela União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal. A União, entidade federativa autônoma, uma pessoa jurídica de direito público interno e que vai representar o Brasil internacionalmente também. Os Estados-membros, que têm a capacidade de auto-organização através da Constituição Estadual, lembram-se? Tem normatização própria, então nós temos leis estaduais, autogoverno e autoadministração. E os municípios, com autonomia municipal, entidade federativa autônoma também. Lembram-se que o município, ele é característica, ele é peculiaridade do Brasil, em outros lugares do mundo, em outras federações. O município não é ente federativo, ele pode se auto-organizar através da lei orgânica municipal, existe uma normatização própria, então existem leis municipais, ele tem capacidade de autogoverno e autoadministração. Assim também o Distrito Federal tem essa tríplice capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração. Espera aí que nós vamos agora trocar de slide. Nós vimos aí que a intervenção federal, ela consiste em medida excepcional, supressão temporária da autonomia de determinados entes federativos, fundadas, só pode haver intervenção federal, hipóteses taxativas, significa só aquelas que estão previstas no texto constitucional, não pode aumentar as hipóteses, não podem estar fora do texto constitucional, são só aquelas. E por que é possível a intervenção federal? Ela visa justamente a preservação dessa soberania do Estado Federal e das autonomias da União, do Estado e do Distrito Federal. Ela justamente tenta manter o pacto federativo, por isso que é possível a intervenção federal excepcionalmente, mas é uma medida muito grave. Muito grave, por quê? Porque você descaracteriza temporariamente a federação, você tira parcela, você suprime temporariamente essa autonomia que o ente federativo tem. Vocês vão ver lá que uma das hipóteses da intervenção federal está justamente no artigo 34, inciso 7º, quando fala dos princípios constitucionais sensíveis, a não observância desses princípios, como, por exemplo, o investimento mínimo determinado pelo texto constitucional em educação e saúde, pode ensejar intervenção federal. Essa intervenção ela pode ser espontânea, mas ela sofre aí também, por exemplo, pelo presidente da República, mas ela vai ter um crivo aí do Congresso também. Ou ela pode ser provocada.
Os estados, municípios e territórios, a gente já viu a questão da como é que se formam os estados, né? Pode ser fusão, subdivisão, desmembramento. Tem que haver consulta da população interessada através de plebiscito. Lembram-se que falamos a respeito do estado do Pará, que ia se subdividir em Carajós, em Tapajós e Carajás. Pará, Tapajós, Carajás. E aí foi feito o plebiscito e a população interessada não quis essa formação de novos estados e o desmembramento, né, do estado de Pará em essa subdivisão aí do estado do Pará em outros 3 estados, né, em outros 2 estados. Nós vimos também a formação dos municípios. É possível a formação de novos municípios? Sim, só que desde 1996 ela está suspensa, porque há agora, a partir de 96, a exigência de uma lei complementar que regulamente como é que os municípios vão ser criados. O Congresso ainda não elaborou essa lei complementar. Então, sem essa lei complementar, hoje não é possível criar novos municípios. O que aconteceu, gente? Houve um boom depois da Constituição de 88 e começaram a se criar muitos municípios. Lembram-se disso? E aí, até municípios que não tinham viabilidade para se manter. E, então, aí o Poder Constituinte Reformador inseriu no texto constitucional, modificou o texto constitucional e inseriu essa exigência da lei complementar para formação de novos municípios. Então, enquanto a gente não tem essa nova lei complementar, a gente não pode criar novos municípios hoje. E os territórios, que são descentralizações administrativas da União. Nós não temos mais territórios hoje, mas nós tínhamos territórios antes da Constituição de 88, como falamos para vocês. E nós vimos, gente, que na nossa organização político-administrativa nós temos aí um federalismo de cooperação. Então, quando a gente fala, e eu já ouvi vários argumentos, mas vocês viram que o STF reconheceu mais uma vez a autonomia dos estados e municípios referente às ordens de restrição por conta do coronavírus. Novamente, na sexta-feira, houve outro julgado que o STF reconhece essa autonomia. E acertadamente, ao meu ver, porque nós temos entes federativos autônomos que têm essa capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração. Nós temos também, gente, o que chamamos de federalismo de cooperação. Então, vocês viram, dentre os objetivos fundamentais da República, nós temos aí a redução da marginalização, das desigualdades sociais e regionais. Ora, aí vem falar, e eu já vi muito esse argumento, mas os estados querem fazer do jeito deles, mas querem o dinheiro da federação. Não, para tudo. O dinheiro não é do presidente da República, não é do Executivo Federal. A res pública, coisa pública. Nós temos um federalismo de cooperação, então os entes federativos cooperam entre si. A arrecadação tributária federal é muito maior que a estadual e que a municipal, e do Distrito Federal, por óbvio. Então, essa arrecadação, essa distribuição, a partir de um federalismo de cooperação, é possível, necessário e faz parte dele. Essa distribuição de renda arrecadada pela União para os estados e municípios. Afinal de contas, a pessoa ela não mora na União, ela mora na cidade, no município. Então, esse valor tem que chegar até ela. Ela faz parte de uma organização estadual, os estados membros brasileiros são entidades autônomas. Então, esse dinheiro que é arrecadado no âmbito federal não é para ser utilizado exclusivamente pelo âmbito federal. Ela tem que chegar até o cidadão. Então, por isso que chamamos de federalismo de cooperação.
E nós vimos aí a descentralização do poder. Esses artigos aqui, gente, narrados, eles vão falar das competências distribuídas constitucionalmente. O que é responsabilidade de quem aqui? A União, entidade federativa autônoma, pessoa jurídica de direito público interno, que não se confunde com o Brasil, embora a personalidade internacional seja o Estado Federal Brasileiro, são autoridades da União que representam o Estado Federal nas relações internacionais, né? Nós temos aí, no artigo 20 da Constituição, que fala sobre os bens da União, nos seguintes, sobre as competências da União e como é que vai ser a descentralização administrativa da União nos seus territórios. Pode criar, nós vimos aí polos de regiões de desenvolvimento, tinha Sudene, Sudã, hoje já não tem mais, para desenvolvimento daquelas regiões. Aí nós vimos os Estados-membros enquanto entes federativos autônomos com capacidade de auto-organização através da Constituição Estadual, por um poder constituinte decorrente, normatização própria, autogoverno, auto-administração. Nós vimos aí a possibilidade de formação de novos estados através de um plebiscito, respeitando o que está disposto no artigo 18, parágrafo 3º. Nós vimos as formas de criação de Estado. Pode ser a fusão, quando 2 ou mais estados se unem geograficamente para a formação de um terceiro Estado, diverso dos anteriores. Então, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro vão se fundir e vai passar a existir São Janeiro, ou Rio Paulo. Mas o Rio de Janeiro e São Paulo não existem mais, porque se fundiram. Subdivisão ou cisão, quando um estado se subdivide em 2 ou mais, ou territórios, deixando de existir o estado originário. Não é o caso do Pará, porque o estado do Pará ainda existe ele ia se desmembrar e ia continuar existindo uma partinha chamada Pará, outra Tapajós e outra Carajás. No caso da subdivisão e divisão, deixa de existir. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro vai se dividir e ficar uma parte chamada Rio, uma parte chamada Janeiro. Desmembramento, quando um ou mais estados cedem partes do seu espaço geográfico, passa a existir uma porção de território física. Isso aqui é o exemplo de Goiás, gente, de Tocantins. Goiás cedeu uma parte para a criação do estado de Tocantins, seria também o caso do Pará, do Pará, Tapajós e Carajás. Anexação, quando um estado cede uma parte do seu território para se anexar ao outro. Formação, quando a cessão... Tá difícil de ler aqui. Quando a cessão de território ocorre para que se transforme em um novo estado ou em novos territórios, desmembramento e formação. Nós vimos aí a autonomia municipal, entidade federativa autônoma, característica do Brasil, se auto-organiza através da lei orgânica. Autogoverno tem representantes do executivo e do legislativo municipal. A auto-administração, quem vai gerir suas competências e rendas estabelecidas pela Constituição é o próprio poder executivo, fiscalizado pelo legislativo municipal. Nós falamos a respeito da suspensão da criação de municípios a partir de 96. Distrito Federal também, ente federativo autônomo. Ele serve para abrigar a sede do governo federal. A capital federal é Brasília, ela está situada no Distrito Federal. Ela tem o Distrito Federal tem um legislativo distrital. Nós temos aí a Câmara Legislativa. Nós vimos que, por exemplo, no caso do Estado-membro, o legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa. E no caso do município, o legislativo é exercido pela Câmara dos Vereadores. Aqui no Distrito Federal, nós temos Câmara Legislativa e os deputados distritais que exercem o poder legislativo. O Executivo Distrital
é exercido pela figura do governador, e o judiciário no Distrito Federal é organizado e mantido pela União. Também tem a possibilidade de instituir tributos, né? E a gente viu aí Brasília também a sede do governo do Distrito Federal. Então, algumas conclusões da nossa organização político-administrativa do Estado é que o Brasil é uma federação, e a federação é uma forma de Estado cujo objetivo é manter reunidas autonomias regionais. O Estado federal, como nós já vimos, assenta-se numa Constituição. E diferente de uma confederação que não se assenta numa Constituição, mas num documento de direito internacional. É um pacto internacional, porque os Estados continuam mantendo a sua soberania. Na federação, a Constituição é quem retrata essa federação. Os entes federados, então, no caso do Brasil, estados, municípios e Distrito Federal, eles são autônomos, mas nunca soberanos, né? E na confederação, diferentemente, cada estado é soberano. O pacto na federação é indissolúvel, enquanto que na confederação o pacto pode ser dissolvido. O Estado federal e o Estado unitário não se confundem, porque o primeiro se caracteriza por 3 notas singulares: a descentralização política, a participação da vontade regional na vontade nacional e a existência de constituição estaduais. No segundo, não se cogita essa singularidade, não existe constituição estadual, existe um centro de poder só, um centro legislativo que vai irradiar os seus efeitos para os demais locais. O grau autonômico estadual pode variar. Presente, entretanto, suas notas tipificadoras, subsiste como adequado o rótulo federal. O que está dizendo aqui, gente? Olha, os estados brasileiros, os municípios brasileiros e o Distrito Federal brasileiro não têm exatamente o mesmo grau de autonomia, por exemplo, dos estados americanos, porque a nossa federação, embora se assente no modelo federal, ela tem suas peculiaridades. Então, talvez os nossos estados aqui tenham tenham um grau de autonomia, um grau autonômico menor do que os estados americanos, por exemplo, porque lá, imaginem o seguinte, existem estados que proíbem, que permitem o aborto, por exemplo, e outros estados não, ou que permitem a pena de morte, e outros estados não. A forma de organização da federação deles, embora se assente no modelo federal, tenham características que são comuns a todas as federações, existem algumas peculiaridades que são locais. Então, o grau de autonomia que cada membro tem vai variar de acordo com o Estado federal. Mas isso não significa que deixa de existir o Estado federal. O município, como ente federativo, a gente já viu, é coisa do Brasil. Aí nós falamos um pouco, respondendo a dúvida a respeito do estado de defesa e do estado de sítio, que são situações excepcionalíssimas e que podem gerar, e que vão gerar restrição de direitos fundamentais, afastamento de direitos fundamentais, que tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio, eles vão passar também, embora sejam iniciativa do presidente da República, eles vão passar pelo crivo do Congresso Nacional. E aí o Congresso Nacional tem que referendar a medida sob pena dela deixar de valer, tá? Como vimos, o que vivemos hoje não é uma situação passível de estado de defesa ou estado de sítio. Isso seria inconstitucional, e o que está acontecendo hoje, em termos em relação aos estados e municípios, foi reconhecido pelo STF, e a meu ver acertadamente, como autonomia dos estados e municípios que é inerente
ao nosso pacto federativo. A nossa federação permite e é moldada dessa forma, que os estados e municípios tenham autonomia. Embora não tenham soberania, eles têm autonomia. E o nosso federalismo é de cooperação, então eles podem decidir sim e os entes devem cooperar entre si. Tá bom? Ufa! Temos 10 minutos aí para as perguntas. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Gente, agora. Professora, Oi. quando a gente fala que o STF está de olho no presidente da República por causa do I-5, que ele supostamente, né, quer implantar, a gente pode falar também impeachment do presidente ou não? Se a gente pode falar em impeachment, é isso? Desculpa, cortou, eu não entendi essa pergunta. Isso. Olha, o Everton, é o seguinte, o processo de impeachment é um processo que vai ser julgado pelo Congresso Nacional, função atípica do Congresso de julgar, né, a partir do Senado Federal, o presidente da República. O que o STF fez ontem foi o procurador, porque incitar práticas antidemocráticas ou atentar contra a democracia é crime. Então, o Procurador-Geral da República pediu ao STF que autorizasse a investigação a respeito dessas práticas antidemocráticas. Então, o que o STF autorizou? Não é a investigação do presidente da República em si, mas é a investigação acerca dessas manifestações, desse movimento antidemocrático que atenta contra a democracia, tá? No entanto, eu vou falar para vocês que a lei 10.079/50 é uma lei antiga que foi recepcionada pela Constituição. Ela diz acerca dos crimes de responsabilidade do presidente da República e que, portanto, podem ensejar um processo de impeachment e podem levar ao impeachment do presidente da República. Se vocês quiserem achar aí, 10.079/50 fala no artigo 4º que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e, especialmente, aí no inciso 2 diz o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos estados. No inciso 4º, a segurança interna do país e o cumprimento das decisões judiciais no inciso 8º. Quando a gente olha esse artigo 4º da Lei 10.070 de 1950, que prevê quais são os crimes de responsabilidade do presidente da República que podem levar ao impeachment, a gente vê que esse estímulo antidemocrático, essa fala dele, do presidente da República, dizendo que não iria aceitar, participando de uma manifestação que pede o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, ou seja, todo o poder na mão do Executivo. A meu ver, o presidente cometeu aí sim crime de responsabilidade e pode ser passível de impeachment, tá? Legalmente falando, nós estamos diante de uma situação extremamente atípica. Mas eu tô tomando, assim, se ele vai, se a sua pergunta é se o presidente da República vai sofrer impeachment por causa disso, eu não sei te dizer. Porque eu não sei como é que o Congresso Nacional vai lidar com essa situação. Só que, a partir do momento que o presidente da República, e isso não foi nem na manifestação, depois me parece que ele fez em live, ele critica
o Congresso Nacional, ele fomenta esse fechamento do Congresso Nacional, ele fomenta as críticas ao STF, me parece que ele está, sim, atentando contra o princípio da separação dos poderes, ele está atentando contra a Constituição Federal. Mas como é que o Legislativo vai lidar com isso? Porque não é simples, né, gente? O processo de impeachment é um processo muito doloroso para a nação. Causa muita instabilidade. O nosso Brasil, desde que sofreu o processo de democratização, nós tínhamos ali o movimento das diretas já. Quem é um pouco mais experiente vai se lembrar. 85, 86, os movimentos das diretas já, ou seja, a importância do povo votar diretamente nos seus representantes, no seu presidente. Tivemos aí a primeira eleição, depois desse processo de democratização, a eleição do Collor, que veio como salvador, se apresentando como uma nova política, o salvador da pátria. E aí, o que acontece? Ele sofre impeachment. Sofreu impeachment, assim... vocês se lembram? O pessoal saiu na rua, os caras pintadas, para pedir o processo, o impeachment do Collor. Aí assume o Itamar Franco. O Itamar Franco tinha como o FHC como seu ministro da Fazenda, começa a organizar a economia começa a deslanchar, aí o FHC consegue uma emenda, eleito presidente da República, consegue aprovar uma emenda constitucional que permite a reeleição. A meu ver, a reeleição é muito danosa para o nosso processo democrático, porque permite que um grupo fique muito tempo no poder. Então, quando permitiu a reeleição, que o mandato do presidente da República, 4 anos, pudesse ser renovado por mais 4, e foi o que aconteceu com o FHC, isso é prejudicial à nossa democracia, ao nosso processo republicano aqui. Mas, enfim, aí depois, eu não sei se você se lembra, a economia melhorou muito com o FHC, nós tivemos aí um pouco de avanço. Aí o que aconteceu? Vêm as novas eleições, só que no final da gestão da FHC nós já estávamos começando a entrar em crise, então já estava começando crise econômica de novo. Aí quem é eleito? Um representante da esquerda, o Lula. O Lula faz o seu governo nos 4 anos e novamente é reeleito. 8 anos no poder de Lula, o que acontece? Ele elege a sua candidata, que era ministra da Casa Civil, a Dilma. Nós já estávamos aí com o mesmo grupo no poder há 8 anos. A Dilma é eleita para mais 4. E aí, em 2013, vocês vão se levar, em 2012, o povo foi à rua, falando, o gigante acordou, vocês se lembram disso. Mas o que aconteceu? E ao mesmo tempo, e aí, se a gente olhar para a nossa realidade estadual, depois de Mário Covas, foi o Alckmin, o governo do estado de São Paulo estava na mão do PSDB fazia muito tempo. Quando foi a eleição de 2014, eu conversei com os meus alunos. Gente, não estou tomando lado político nenhum, mas a questão é que é princípio do sistema republicano essa alternância de poder. O governo federal, em 2014, na eleição de 2014, já está com o mesmo grupo há 12 anos. Da mesma forma que o governo do estado de São Paulo estava há 16 anos com o mesmo grupo. Isso é danoso, isso afronta ao princípio republicano, não é saudável para a nossa democracia, precisa haver alternância de poder. E aí o povo foi para a rua, mas votou na Dilma de novo e votou no PSDB, no Alckmin de novo em São Paulo. Tudo se manteve, então, na mão dos mesmos grupos que já estavam no poder.
Aí, em 2016, vem o processo de impeachment da presidente Dilma, ou seja, o segundo impeachment em poucos anos. A nossa Constituição é de 88. O primeiro presidente eleito, depois do processo de democratização, sofre impeachment. Depois, agora, em 2016, a presidente sofre impeachment. Aí, gente, nessas eleições, nessas novas eleições, o que acontece? Nasce um movimento que quer ser contra a cultura, quer, vamos dizer, modificar o exercício de poder. E estavam certos em querer modificar o exercício de poder, como eu falei, precisava alternar o grupo. No entanto, surge a figura do Jair Bolsonaro, que foi era um deputado federal que estava há 28 anos na Câmara, que tinha uma vida pública, embora não tivesse tido expressão, não tivesse conseguido aprovar nenhum projeto, ou 1 ou 2 projetos, enfim, na sua história. E ele tinha aí todo um histórico de ser polêmico, de frases de efeito, de ser sincerão, enfim. Ele foi eleito democraticamente, da mesma forma que o Dória, do PSDB, do mesmo grupo, continuou no governo do estado de São Paulo. Então, assim, governo federal alternou o poder, governo estadual continua com o mesmo grupo de poder. Agora, o presidente toma atitudes e afronta o Congresso, afronta a autonomia dos estados e, na letra fria da lei, se você olhar, observar, comete crime de responsabilidade. Agora, o Brasil aguenta outro processo de impeachment em tão pouco tempo? Não sei. Então, eu não sei como é que o Congresso vai lidar com esses crimes praticados pelo presidente da República. E eu sinto muito, viu, gente? Eu sinto muito mesmo. Eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria de dizer, não, o presidente não praticou crime, mas vocês são operadores de direito, são adultos. Vocês podem analisar o texto da lei. E vocês podem, a partir das nossas aulas de constitucional, entender que se nós estamos num Estado federal, num federalismo de cooperação, se nós estamos diante de uma república, existem algumas coisas que têm que ser respeitadas. A separação dos poderes, freios e contrapesos, tudo isso deve ser respeitado. Me parece que o presidente eleito não tem apreço a esses valores constitucionais quando ele age dessa forma. Respondi com muito medo? Hein, Everton? Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Sim, ficou bem claro. Alguém quer falar algo? Gente, fiquem à vontade, tá? Vocês não precisam concordar com a professora. Lógico que a opinião de vocês tem que ser fundamentada. O que a professora está falando para vocês é com base nos estudos científicos de direito constitucional, tá? Agora, então, vocês podem pensar de maneira diferente, vocês podem entender de maneira diferente. Só que, assim, entender o que é uma federação, entender o que é o princípio republicano, entender essa teoria do direito constitucional, isso vocês precisam entender e fundamentar a opinião de vocês. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Entendam, por favor, tá, pessoal? Eu não estou fazendo críticas à pessoa de Jair Bolsonaro ou elogios à pessoa de Lula, muito pelo contrário. Como disse a vocês, quem lê a Revolução dos Bichos entende que direita e esquerda, quando estão no poder, agem da mesma forma, ou seja, visam os próprios interesses daqueles que têm poder, dos governantes. Não estão muito preocupados com o povo, não, tá? Agora, existem formas de gerir de maneira diferente, existem formas diferentes de se administrar a coisa pública, mas, de toda forma, o respeito à Constituição é imprescindível. E
os valores constitucionais são inegociáveis. Enfim, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu não sei Eu se vocês gostei muito morreram. da resposta, viu, professora? Então Ficou bem explicado, sim. Foi muito boa mesmo a resposta tá da bom. pergunta do Everton. Tá bom, obrigada. Quem mais? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa, gente? Momentos finais aí antes da prova. Vocês conseguiram acessar a gravação? Alguém conseguiu acessar a gravação agora, que está no YouTube? Eu não tentei ainda, mas eu vou tentar daqui a pouquinho. Tá, olha, lembrem-se que eu falei para vocês, amanhã à noite, às 7 horas, eu vou fazer a revisão de processo com o pessoal da noite. Se vocês quiserem, vocês têm como acessar o link? Vocês têm como entrar, não tem? Como entrar Sim. na sala? Então, se vocês quiserem, podem ficar à vontade para participar de novo da revisão de processo. Tá bom? Se ninguém tem mais o que dizer, tem alguma pergunta, Léa? Não, professora, não tenho não. Obrigada. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou deixar um beijo para vocês. Bom almoço. Ô, professora. Diga, Márcio. Semana agora vai ter prova? Vai ser só semana de prova ou vai ter aula também depois? Não, semana que vem é só Segunda, prova. É só prova, não vai ter Só aula. prova. Só prova, não tem aula. Justamente para Segunda, vocês poderem... sexta, A partir de sexta. Sexta nós não temos aula. já não vai ter aula então na sexta-feira. Não. Sexta-feira Já já tá é a valendo. prova. A prova vai estar postada a partir das 14 horas da sexta. Então, vocês vão ter o final de semana para fazer todas as provas. Vocês podem fazer todas as provas aí de acordo com... Então, a aula de manhã, então não vai ter na sexta, na parte da manhã. Então. Não, por isso que eu estou dizendo a vocês. Se vocês quiserem rever, nós fizemos revisão aula passada de processo. Mas se vocês quiserem uma nova revisão, podem entrar na sala da noite, tá? Outra coisa que eu vou dizer a vocês é aquilo que falamos. Vocês têm uma tentativa só. Então, o importante é vocês começarem a fazer a prova, não importa quanto tempo vocês demorem, mas vocês não podem sair do sistema, senão vocês perdem a chance. Tá bom? Então, quando vocês começarem a fazer uma das provas, por exemplo, começou a fazer minha prova, faz até o final. Começou a fazer a prova do professor Marcos. Vocês podem dividir o tempo de vocês em relação às provas que vocês vão ter da forma que quiserem. Então, vocês podem fazer todas as provas, são 4 provas, né? No único dia. Vocês podem fazer uma prova por dia. Vocês podem ver como vocês vão organizar o tempo de avaliação de vocês. Só que o importante é, a partir do momento que você abriu o sistema e começou a fazer uma prova, aquela prova você deve terminar. Não importa, você pode demorar 3, 4, 5 horas com o sistema aberto aí, mas não fecha o sistema se você abriu, porque senão você vai ficar sem nota. Ou você vai ficar com nota parcial, só aquilo que você respondeu, porque é uma tentativa só. Tá bom, gente? Professora, uma perguntinha. Pois às vezes acontece algum problema assim, vamos supor, se acaba a energia e a gente desliga o computador, e aí a gente... Como que faz? Não sei Comunica, te dizer. Como que é? Não Porque sei. pode Se acontecer isso, né? Se acontecer isso, Nilda, aí vocês vão ter que... A gente vai precisar conversar com a direção, ver o que vai acontecer. Mas aí a gente... Se acontecer, aí a gente fala com a direção. Agora, fora isso, essa orientação que eu tenho é uma tentativa só. Então, começa e termina, tá? É uma das preocupações, né? É uma das preocupações minha, além de conseguir resolver, né, as questões. Mas eu falei assim, como é só uma tentativa, aí eu falei, meu pai, porque aqui vira e mexe e fica caindo a energia, né, na minha rua. E daí, por isso que surgiu essa possibilidade de acontecer isso, de repente, né, justo nesse dia. Eu vou tentar elaborar uma prova mais rápida, justamente para evitar essa demora do sistema, tá?
Tá ok, obrigada. Mas, assim, se acontecer, a gente fala. A gente fala com elas e vê o que dá para fazer, mas não sei te dizer. Ok, Tá? obrigada. Nada. Mais alguma coisa, gente? E boa semana. Para você também. Então, beijo, gente. Até mais. Tchau, professora. Até mais, tá? Tá. Tchau, pessoal. Tchau, Tudo de até bom. mais. Boa semana. Obrigado pelas explicações de hoje.